Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. Hoje aqui comigo o deputado Marcelo Beltrão, líder do MDB na Assembleia Legislativa, que vai nos falar inicialmente sobre a sessão especial que ele vai realizar nesta sexta-feira, dia 22, a partir das 9 da manhã, no plenário da Assembleia, para discutir o chamado golpe do diploma, que foi originado pela existência de algumas faculdades fantasmas aqui em Alagoas. Uma matéria que foi amplamente mostrada, não é, no Fantástico e que já é uma denúncia pública no Brasil. Portanto, eu agradeço ao deputado por estar aqui novamente conosco para falar de um assunto do interesse de milhares de estudantes aqui em Alagoas. Deputado, o que o levou a tomar essa iniciativa? Como o senhor teve o contato, o senhor foi procurado? Como foi que isso aconteceu para motivá-lo a realizar essa sessão especial para debater essa questão, que suponho ser também uma sessão, digamos assim, propositiva? E obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Agora, eu que agradeço, parabenizar a sua condução, o programa Frente a Frente. Já tive aqui em outras oportunidades como prefeito, como pós-diplomado, como deputado, como secretário de Educação. E é um programa que tem a sua função social de levar a informação para todos os alagoanos. E é isso realmente que a Casa dos Deputados, que a Assembleia tem a função. A democracia é muito boa para o nosso Estado. Durante a campanha, durante o pleito eleitoral, eu fui procurado em todos os municípios onde participei, tinha sempre uma pessoa que estava um pouco ansiosa sobre a situação que vinha ocorrendo, já tem algum tempo que vem ocorrendo no Estado, mas avolumou mais esse ano por conta do término dos cursos que foram oferecidos de forma irregular. Não pode chamar de faculdade fantasma, porque algumas faculdades existem, umas, pelo que a gente viu durante as conversas, atuaram sem saber que estavam atuando, outra pessoa utilizou o CNPJ. Ainda é mais grave a situação, né? E alguns relatos. Então, essa é a nossa intenção, de averiguar, tá? Trazer para a realidade, tanto da estimativa de pessoas que foram lesadas, porque, Gorete, no dia 27 de janeiro, o Fantástico exibiu uma matéria com a possibilidade de ter 20 mil alagoanos lesados com esse golpe. Tá? Então, algumas atuaram de forma irregular e a nossa proposição é exatamente essa, convergir aqui para a Assembleia todos os agentes que poderão solucionar essa problemática. Então, convidamos... Por exemplo? Convidamos o Ministério Público. Ontem eu tive uma audiência com o doutor Alfredo, onde ele já tinha ciência do caso, que já tem, inclusive, investigação no Ministério Público Federal. Também convidei a procuradora doutora Niedja Caspari, PROCON, OAB, Secretaria de Estado de Educação, Conselho Estadual de Educação, Bancada Federal e os colegas deputados que entenderam o tamanho do problema e aprovaram por unanimidade essa nossa intenção de realizar essa sessão especial. Então, convergir aqui na Assembleia e fazer com que todas as pessoas que possam dar solução para esse problema possam dialogar e que a gente possa chegar num final feliz. São 3 eixos que deverão caminhar a sessão. Uma é a questão da discussão da reposição material, em do média, investimento. Quanto se ficar não foi investido, não é, por aluno? Constatado, Gorete, que são 20 mil alagoanos, se você colocar durante 4 anos, que é o período mínimo, vezes R$200, que é a mensalidade mínima, daria 200 milhões de reais. É uma cifra milionária mesmo. Mas precisa se averiguar. Claro. Então, a intenção é realmente essa, para ver o tamanho, para tentar mensurar a dimensão desse problema e encontrar soluções nesses 3 eixos, que é o eixo material, o eixo moral, que não deixa de existir no momento que há
um golpe dessa prática. E punir criminalmente, não é? Chegando a tudo aquilo que o crime vai, com os atores, com o Ministério Público, com a Justiça, resolver desencadear. E também a questão do diploma. O diploma que eu acredito que é o eixo que vai mais ter dificuldade, porque os conteúdos programáticos me parece que não são o mínimo exigido pelo MEC, não tinham credenciamento, que no caso das faculdades privadas necessita do prévio credenciamento para atuar, com conteúdo programático e, pelo que me parece, não foi visto pelos alunos, e eu acho que a gente está iniciando. Convergir todas essas informações para que a gente possa avançar. Pois é, deputado. Agora, para uma instituição dessa ser aberta, não é, isso exige aprovações também em nível de Estado, além da aprovação do MEC. Como o MEC também não foi, digamos assim, negligente para fiscalizar, não só na abertura dessas instituições, como também no processo de instalação e atuação dessas instituições, não é? Porque há faculdades que estão abertas há anos, não é? Há mais de 4 anos. Há mais de 4 anos. Como deve ser um encaminhamento desses questionamentos às instituições e aos poderes, ao poder público, no caso? É exatamente por isso, Gorete, que a gente propôs uma sessão especial, convidando os agentes que podem dar essas respostas. O órgão fiscalizador, que é o SERES, a Secretaria Nacional de Regulação do Ensino Superior, precisava ter estancado, né, essa oferta. As faculdades do todo não são fantasmas. Algumas têm credenciamento para funcionar, por exemplo, em outro estado. Exemplo de uma delas, salvo engano, tinha credenciamento para funcionar com curso de Educação Física no Paraná. E abriu e ofertou em Alagoas. O mesmo curso? O mesmo curso, sem o credenciamento e autorização para funcionar no estado de Alagoas, de forma presencial. Isso aconteceu no estado de Pernambuco, onde foi realizada também uma CPI para investigar o caso, onde foram apontados alguns culpados, teve desencadeou no processo onde apontou para algumas instituições. E é isso que a gente pretende fazer aqui no Estado. Reunir todos os agentes, inclusive o responsável pela fiscalização, que nesse primeiro momento não foi convidado, porque precisamos primeiro reunir substâncias, documentos capazes de nortear a nossa atuação dessa sessão especial para frente. É necessário que haja uma mobilização daqueles que se sentiram lesados e que procurem os seus direitos e que a gente possa aqui fazer dessa casa, fazer da Assembleia Legislativa, produzir em prol desses alagoanos que foram lesados. Então, convergir para daqui cada agente que tem a sua responsabilidade atuar e devolver, reparar esses danos para todos esses alunos. Ou seja, o trabalho não se finda com a realização dessa sessão especial. Não existe ainda, a comissão ainda não foi instalada, a Comissão da Educação. Ainda não. E aí, para dar andamento, emitir convite, oitivas, no caso até de abrir uma CPI sobre essa questão, a exemplo do que aconteceu em Pernambuco, há de existir também a Comissão da Educação. Então, urge, nesse momento, não é, a criação dessa comissão. O deputado Paulo Dantas, ontem em plenário, aliás, foi aniversário dele ontem, falou exatamente sobre isso, né? Teve uma formação de um bloco partidário, onde o Paulo Dantas é líder, e comunicou que a partir de segunda-feira, salvo engano, já vai ser publicada as nomeações das comissões. E aí sim, né? Depois da realização da sessão especial, a gente vai remeter tudo aquilo que foi produzido na sessão especial para a Comissão de Educação, poder definir com os seus membros a
a atuação e o norte que vai seguir a atuação da Casa Legislativa. Por uma questão estratégica, o senhor, claro, não pode abrir aqui o teor da discussão, pormenores, né, algumas questões mais específicas que estarão em debate durante a sessão especial. Mas o senhor foi procurado por estudantes de Coruripe, estudantes de Marechal Deodoro, com os quais o senhor se reuniu. Alguns relatos que chamam a atenção, deputado? De Penedo, de São Sebastião, de Teotônio Vilela, na região onde eu tenho uma atuação política mais forte. Na matéria do Fantástico, ela foi realizada com uma aluna lá de Pão de Açúcar. Então, do Alto Sertão. Do Alto Sertão. A gente percebe que tem uma atuação bem pulverizada no estado todo. Recebi a ligação de 2 vereadores lá de Arapiraca, 2 vereadores atentos, que também já protocolaram um requerimento no sentido de que a gente vá até a Câmara de Vereadores de Arapiraca para poder falar sobre o tema. Acredito que em Arapiraca também deve existir um número substancial. Mas os relatos, Gorete, são de emocionar, né? Frustração de um sonho, a possibilidade de não receber o diploma. Pessoas que só deram conta de que estavam sendo lesados quando foram providenciar o registro, não é? O registro, amanhã também será convidado alguns presidentes dos conselhos regionais de educação física, por exemplo, que fez parte da matéria no Fantástico do Tiago Corrêa, que por sinal competente repórter Tiago Corrêa. Uma excelente matéria que destinou com clareza o que vem acontecendo e com alguns relatos, inclusive, que são emocionantes, né? O sonho, me privei da presença da minha família para almejar a melhoria da minha qualidade de vida através do acesso ao nível superior, melhorar a minha renda, né, ser profissional numa área que eu tenho uma vocação. Então, todos esses relatos a gente já teve a oportunidade de ouvir e isso sensibilizou a gente para a reação dessa sessão especial. O que se observa diante dessas instituições de ensino, entre aspas, é que grande parte é a distância ou presencial? Já se tem a logística da atuação dessas faculdades aqui no estado? Inicialmente se ofertava como presencial, tá? Mas curiosamente presencial com 1 ou 2 dias por semana, ou 1 dia e meio. Bem precária, né? Bem precária, intitulam de semipresencial. Outras migraram para a educação à distância e nos leva a concluir, Gorete, que tem que se fazer alguma coisa, né? Eu me senti incomodado até porque a educação eu vejo como a saída do desenvolvimento do nosso estado, do nosso país. Não tem outra bandeira, não tem outra discussão em que a educação não resolva todos os problemas que afligem a população. Então, eu vejo a médio e longo prazo o investimento na educação como uma grande saída para o nosso país. E você ter prática desse quilate, que oferta um sonho e não entrega, né, uma prática de estelionato que deve ser reprimida. E a intenção nossa, primeiro, é fechar essa torneira. Deveria ser classificado como crime hediondo, essa prática irregular, criminosa dessas faculdades, né? Não tenha dúvida que além, digamos que não fosse detectado a prática do golpe, que fossem emitidos os diplomas e esses alunos conseguissem o registro nos seus conselhos. Iriam atuar sem o conteúdo programático exigido, no mínimo, para poder, por exemplo, ser um profissional da educação física, que trabalha com anatomia do ser humano, que tem várias responsabilidades. Enfim, até essa problemática precisa ser discutida e vai ser na próxima sexta-feira. Às 9 da manhã. Às 9 da manhã. Pois bem, nós vamos chamar agora
o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta já já. Quanto mais mochilas se fecham, mais oportunidades se abrem para todos. Sua colaboração não financia só mais um caderno. Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. lbv.org/nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Completou 18 anos? Chegou a hora de viver uma nova experiência. Aliste-se nas Forças Armadas. O prazo vai até 30 de junho. Aliste-se já. Baixe o aplicativo do Exército ou acesse o site. Serviço Militar. Agora é a sua vez. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje estamos recebendo o deputado Marcelo Beltrão, ele que é líder do MDB na Casa, na Assembleia Legislativa, e vai realizar na próxima sexta-feira, às 9 da manhã, no plenário da Assembleia, uma sessão especial para discutir de forma propositiva essa questão denominada golpe do diploma, que foi praticada por algumas faculdades que existem aqui no Estado em funcionamento. Deputado, o senhor esteve com o presidente do Conselho Estadual de Educação e sobre o que ele colocou, porque essa informação dos 20 mil, cerca de 20 mil estudantes que estão prejudicados, que estão com esse prejuízo, justamente foi colocado pelo Conselho Estadual. E o que mais diz o Conselho Estadual sobre essa situação? Olha, Gorete, é um número que precisamos, é uma estimativa, que é uma das funções da sessão especial, é mensurar o tamanho desse problema, de quantos alagoanos foram lesados. O Mário, presidente do Conselho, vem nos dando as informações necessárias e o apoio para que a gente encontre as soluções. O Conselho, que será muito importante na condução dos trabalhos. Ele tem, inclusive, uma série de denúncias e alguns comprovantes documentais que já me foram apresentados. É uma monta muito grande e com certeza vai contribuir muito para o processo de encontrar a solução desse golpe. Eu estive com ele, como eu te falei, existem 3 eixos, a reparação do dano moral, a reparação do dano material e a questão daqueles que querem ainda, que almejam ainda, ter um nível superior. Então, como os cursos foram realizados de forma irregular, não existe, segundo o Conselho, a forma de compensar, validar essa carga horária, esse conteúdo programático. Né? Não existe dentro da legislação brasileira como validar esse conteúdo programático. E qual seria a solução? Então, ele está construindo uma solução no sentido, de complementação. É mais uma função da sessão especial, discutir essa solução, que é o outro eixo, é o eixo da viabilidade daqueles que ainda querem investir mais um tempo e tentar concluir o nível superior, é do Conselho achar essa forma junto com o Ministério da Educação. É tentar criar um programa que possa, um programa especial que possa oferecer às pessoas que foram lesadas o conteúdo mínimo programático para se habilitar à sua profissão. A Assembleia Legislativa, tradicionalmente, tem sido um poder mediador de conflitos existentes em várias áreas que envolvem o poder público e a sociedade. Nesse caso,
em relação a esses estudantes que foram penalizados, que estão com esse prejuízo, né, um prejuízo monumental, porque, como o senhor disse anteriormente, tem a questão financeira e tem a questão do currículo, né, da diplomação, que não vai existir enquanto não houver uma solução para isso. Né, Gorete? O investimento do tempo de estar com a sua família, estar numa sala de aula que... participando de uma ação que não vai lhe render nenhum fruto. Pelo contrário, vai lhe render prejuízos, né? Pois bem, e no caso, a Comissão de Educação da Assembleia tem poderes, né, para viabilizar uma investigação mais aprofundada, inclusive instaurar uma CPI. Pode ser que aconteça aqui o que aconteceu em Pernambuco? Tudo vai depender dos documentos que forem apresentados, do que for discutido na sessão especial e avançar nesse processo de achar as pessoas que possam reparar esses danos. Então, todos os instrumentos que a Assembleia tiver em seu poder, pode ter certeza que vai para resguardar o direito do alagoano que foi lesado. É para isso que a gente foi eleito, né? Para poder mediar, será o meu papel sempre, será o meu papel na sessão especial ouvir, colher todos os depoimentos e, dentro das instituições que vão participar, ver como cada um pode ajudar. E, lógico, se couber, é uma decisão de plenário, uma decisão da mesa, que a gente possa instaurar e aí facilitar a resolução. Porque diante das prerrogativas do parlamento não poderia ficar indiferente a uma questão como essa. De né? forma Porque nenhuma. É assustador quando a gente imagina 20 mil pessoas prejudicadas no sonho de concluir a sua formação no ensino superior. Para um estado que teve até pouco tempo indicadores péssimos na educação, apenas 1,8% dos alunos, dos jovens, conseguem nível superior. E ainda assim, quando tentam fazer o nível superior, são lesados, tem que se atuar. Eu acho que o deputado, e aí sempre foi a minha intenção de enveredar pela política, né? Em tempos que a política e foi marginalizada, eu sempre vi a política como um instrumento capaz de melhorar a vida das pessoas. Tive a oportunidade de ter sido prefeito, vereador, secretário de Educação, e por onde atuei procurei fazer com que as pessoas melhorassem de vida através desse instrumento fantástico que é a política. E a função do deputado é essa. Fui eleito, né? Fui à porta do cidadão alagoano, pedindo para que confiasse em mim que o trabalho seria realizado, e terei que mostrar que a política vale a pena. Eu acho que a única solução é de ter políticos atuantes em prol da sua comunidade. Deixar passar em branco um evento como esse, com esse golpe, com a atuação irregular dessas faculdades, que frustram os sonhos, que tiram a mobilização e a vontade de outras pessoas ingressarem no nível superior, né? Tira o crédito. Então, acho que essa missão que o povo alagoano me deu de deputado e os outros 26 colegas que estão apoiando e estão ajudando, eu acho que é fantástico para a sociedade alagoana, que acredita e credibiliza a população para participar cada vez mais do processo eleitoral. Deputado, o senhor que não citou, mas foi presidente da Undime, da União dos Secretários Municipais de Educação aqui de Alagoas, tem a condição de fazer uma avaliação mais abrangente do que é o ensino aqui no Estado e das perspectivas que nós temos, independentemente de um caso como esse, que é um caso isolado, não é? Atinge a milhares de pessoas, mas no que diz respeito à modalidade do crime, não é algo que aconteça assim sucessivamente, não é? Aqui no Estado.
Já houve em algum período denúncias de faculdades e agora novamente, mas se espera que com essa audiência, com essa sessão especial, como nós já dissemos aqui anteriormente, a instalação da comissão, junto com todo o poder que ela tem, que possa criar uma condição objetiva de, no final, comissão, Assembleia Legislativa, Poder Executivo, através do Conselho Estadual de Educação e outras instituições como o Ministério Público, irem ao Ministério da Educação e garantir alguma saída para esses estudantes, né? É o que a casa irá propor. Tem que existir a solução. Inclusive, Gorete, tem alguns desses alunos que já têm concurso efetivo, né, por conta de um diploma que não existe. É outro agravante. Tem que se achar a solução, né? Precisa que o Ministério da Educação, que tem a responsabilidade de fiscalizar, encontrar a solução para isso. Se isso vai ter que demandar que a carga horária seja cumprida para o curso, precisa se elaborar um programa especial, um curso especial para que essas pessoas tenham acesso. Eu acho que só dessa forma, mediando, conversando, dialogando, achando os verdadeiros culpados, que a gente consegue a solução. E acredito eu que a gente vai conseguir. Eu sou otimista de carteirinha. Eu apesar de achar que esse tema é complexo, mas eu acredito que a gente vai ter um final feliz. Eu espero e vou trabalhar para isso. É um tema que envolve muitas instituições e que acredito eu que a maioria delas vão trabalhar para que isso tenha um final feliz. Bem, é um divisor de águas que se coloca também, né, no momento em que a gente sabe que a educação nunca, em nenhum momento, foi tão importante quanto agora, diante das dificuldades que passa o país. O senhor colocou isso bem, com conhecimento próprio da questão. Eu pergunto, como o senhor avalia hoje a educação pública em Alagoas, no geral? Eu digo da educação básica, não é, que é o alicerce para a formação de futuros profissionais. Olha, Gorete, ele está passando por um momento bom, né? Um momento diferente, onde a gente observa uma parceria. Eu fui secretário de Educação no tempo em que havia uma rivalidade entre o Estado e os municípios. E tinha uma competição para matricular os alunos e uma competição e uma ausência de responsabilidade na hora de corresponder a per capita, né? De corresponder. Por exemplo, no transporte escolar, tem a matrícula, pelo menos no município que eu era secretário, que era em Cururipe, mas o Estado não fornecia o transporte escolar. Ele tinha o per capita, mas não fornecia. Hoje tem um diálogo muito interessante entre os municípios e o governo do Estado. Eu tive a oportunidade de ter sido presidente da Associação dos Municípios também, e o regime de colaboração, ele vem atuando no sentido de parceria. Teve o programa Escola 10, que também já apontou como um sucesso. Lógico, em tudo precisa de ajustes. E a gente vai estar sempre perseguindo a excelência. A gente está perseguindo a nota 10. Mas a gente percebe um tempo diferente, né? Tanto que Alagoas foi case hoje para a FGV, teve um seminário recentemente, onde discutiu a evolução, discutiu também algumas distorções, mas, acima de tudo, a evolução dos indicadores no Estado. Então, a gente percebe que está num caminho de encontrar a solução. A casa, mais especificamente falando por mim, pela experiência que eu já tive como gestor público, principalmente na área da educação, estou à disposição do governador Renan Filho, do vice-governador Luciano, secretário da Educação, para poder colaborar com as ações necessárias para acelerar esse crescimento dos indicadores. Deputado, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo e já estaremos de volta.
Eu não imaginava que ele estava com aquela dificuldade, não imaginava que ele estava com aquele problema de visão. Quando o Kleber tinha 5 anos de idade, Kleber tinha uma dificuldade na visão. Todo mundo fazia as tarefas boas, mas eu não, porque eu não conseguia enxergar. O desenvolvimento ocular da criança tem até os 7 anos para a gente identificar algum erro refracional desse, poder tratar com o uso de óculos corretivo. Nós estamos desenvolvendo um projeto de saúde ocular na escola para examinar a acuidade visual desses alunos. Há mais ou menos 10 anos, eu comecei a sentir um desconforto na visão. E aí eu procurei uma unidade de saúde. Eu pego no SUS 3 colírios a cada 3 meses. Hoje eu estou enxergando claramente. Tá tudo bem, tô feliz. Eu amo usar o óculos. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Marcelo Beltrão, líder do MDB na Assembleia, relator da matéria que trata, não é, do rateio do Fundeb, e que ontem teve uma discussão na sessão ordinária da Casa. Deputado, existe divergência sobre essa questão de sobra de recursos, não é? E também houve uma divergência colocada em relação a se descontar também da parte desse rateio para a Previdência. Como o senhor vê essa questão como líder do MDB na Casa? Olha, Gorete, a questão da sobra, ela pode ser trabalhada a favor da aprendizagem. Ela pode ser trabalhada a favor do sucesso do aluno, né? Desde que haja uma discussão e um planejamento, né? Foi exatamente essa a minha fala. A discussão se iniciou e alguns deputados acham que não deveria haver a disposição do rateio. É uma discussão sadia, inclusive eu propus já, e deverei dar entrada hoje com requerimento da Frente Parlamentar em defesa do aluno, tá? Porque a educação de qualidade, ela depende de vários componentes. Ela depende principalmente do magistério, que é a categoria que precisa de uma atenção especial, né? Toda, né? Toda especial, necessita que tenhamos uma parceria muito forte, e foi assim que eu tive em todos os lugares onde eu tive a oportunidade de estar em contato com a categoria, e fazer com que seja um só time, né? Que a gente possa trilhar o sucesso do aluno. E tem outros componentes, que é o transporte, tem a merenda, tem o pessoal do setor administrativo, que é muito importante. Fundamental, a documentação. São muitos agentes envolvidos para que a gente obtenha o sucesso do aluno. Que é o objetivo, né? Se o aluno tiver sucesso na escola, ele é o indicador. Ele sai da escola, a evasão aumenta e a educação não cumpre o seu papel. O seu papel, que é de desenvolver, da qualidade de vida da população. A cada nível que se cursa, Gorete, pela estatística, cada ano cursado tem uma renda superior do seu salário a 15%. Cada ano cursado. Então, isso é qualidade de vida, porque você tem acesso a um emprego onde você trabalhe menos e ganhe mais. Né? Aonde tem você tempo para reinvestir no seu conhecimento. Para estar sempre se capacitando, enfim. Né? Então, eu vejo a educação com a possibilidade de se discutir nessa casa sempre todas as ações que vão para o sucesso, que encaminham e convergem para o sucesso do aluno. E vejo o abono como um instrumento capaz de incentivar e valorizar o magistério. Eu abono, por exemplo, o abono linear, independente de quem teve uma frequência maior de que tem uma frequência maior, na meu modo de ver, ele não valoriza o profissional, né? Ele valorizaria na hora que você distinguisse aquele que desempenhou o melhor papel para a produção. Né? De fato. Que deve ser discutida com a categoria. Em todos os momentos que eu fui secretário ou prefeito, eu discuti com a categoria. E, graças a Deus, em todas elas,
E em todas as minhas eleições contei com o apoio maciço da categoria, porque precisa de diálogo, né? Então, eu vejo o abono como um instrumento fantástico, né? O rateio, a sobra. Primeiro, porque garante os outros 40% para garantir o transporte, para garantir a merenda, para garantir o administrativo, o investimento em formação, que é dos outros 40%. Então, precisa desse planejamento. Lógico, com o salário máximo, o máximo possível que se possa pagar para o magistério, que ganha muito pouco, tá? Essa discussão tem que vir para casa, tem que achar o ponto de equilíbrio para que o professor valorizar com o salário do professor. E, se possível, tiver uma sobra, discutir a forma de se distribuir esse rateio. Essa foi uma questão colocada em plenário, a forma de utilização ou de aplicação, melhor dizendo, do rateio. Porque quando se fala em sobra, num estado que ainda carrega números de analfabetismo, da falta do investimento que pode libertar essas pessoas, né, da falta do conhecimento, então fica meio contraditório, digamos assim. Sobras de recursos quando se tem a necessidade primária de recursos, né? Não, perfeito. Exatamente essa justificativa. Só que o Fundeb, ele tem uma arrecadação onde existe uma previsão, mas você não tem a certeza de quanto vai se arrecadar. Me parece que o ano passado o Estado teve uma arrecadação maior de ICMS. Talvez isso tenha ocasionado a grande sobra para o ano que passou e não se discutiu a forma de ratear. Não é a primeira vez que ocorre, né? Nos últimos 4 anos vem ocorrendo o rateio, não sei qual a proporção, qual o valor. Então, se há 4 anos vem ocorrendo, já poderia ter um planejamento para viabilizar a aplicação desses recursos, né, que são oscilantes, não se sabe ao certo quanto será, do quanto será, para não criar essa ideia de que é sobra, né, e que não vai ter uma aplicação à altura. Dá para contribuir. Essa discussão é sadia, né? Os pontos de vista, eles são muito interessantes de se colher e transformar isso num consenso que possa ter o sucesso do aluno. A discussão, o foco principal tem sempre que ser o sucesso do aluno. Então, por isso que eu propus ontem de criar a frente parlamentar em defesa do aluno. Que é uma abrangência, né? Em defesa do aluno se entende que é algo maior do que os instrumentos já existentes para consolidar o sucesso dele na escola. É exatamente essa visão que a gente quer trazer para esta casa e que a gente possa ter sucesso. Essa discussão de como ratear ou de como não haver sobra, elas caminham paralelo, né? Eu acho que o Estado pode investir, por exemplo, num acompanhamento, numa orientação mais forte com os municípios na educação infantil e na alfabetização, por exemplo. Pode-se utilizar esse recurso para isso. Construção de creches, por exemplo, que a gente sabe que... Esse recurso que rateou não poderia. Não pode. Ele é só remuneratório. Né? Eu poderia utilizá-lo para contratar profissionais, para orientar os municípios, por exemplo, num furo que temos, que foi detectado pela Avaliação Nacional de Alfabetização, que é um resultado que, acredito eu, ele tem repercussão em todos os anos letivos para frente, que é a alfabetização. O nosso aluno não está se alfabetizando na idade certa. Então, há uma distorção da idade séria aí, né? Para a alfabetização. Ele provoca a distorção da idade séria. Porque quando o aluno não se alfabetiza na idade certa e ele progride no ano letivo, ele vai estar numa série avançada e termina que fica retido, porque vai chegar num ponto onde o professor não tem a condição de passar ele para o próximo ano. E isso provoca a distorção da idade séria e a evasão. Então, talvez a discussão nesse sentido, da gente montar uma grande força-tarefa com os municípios
e investir nessa capacitação. Desse recurso, a que gente pode ser empregado. poderia ser empregado. Até porque existe, não são todos os municípios que têm a tranquilidade, nem o próprio Estado, de contratar. Existe aí de contratar pela via do concurso público, porque a lei de responsabilidade fiscal é um impeditivo na maioria dos casos. Então, uma contratação até temporária, anual, de um profissional como esse para dar esse reforço seria muitíssimo bem-vindo, não é? Eu acredito que a discussão é essa, entendeu, agora? Até trazer a Secretaria da Educação, eu tenho uma admiração muito forte pelo Luciano, é um grande gestor. Ele é responsável, junto com o governo Renan Filho, a gente teve alguma participação quando esteve à frente da AMA, né, no regime de colaboração, mas eles são responsáveis pela elevação dos indicadores. É isso que eu venho discutindo na casa. O caminho está correto. A ideia da escola em tempo integral, que já perfeito, mostrou... Perfeito. Você ocupar todo o tempo do aluno dentro da escola, ao invés de estar em lan house, por exemplo, praticando games que... violentos, por acaso, né? Em algumas que eu acho até que não foi o causador daquele desastre em Suzano, mas incentivam a prática, são péssimos exemplos para a criançada que está com a consciência e informação, que ainda está com caráter de informação. E nesse sentido, o senhor acredita que nos próximos anos essa questão do rateio vai estar, digamos assim, pacificada, não é? Eu acredito que sim, Gorete. Não tem... eu acho que a casa ela tem esse papel, é auxiliar o governo, estar à disposição do executivo no sentido de propor medidas que desencadeiem o sucesso do aluno. Por isso a frente parlamentar de pessoas que tenham esse objetivo, que tenham uma identidade com o tema e que tenham a sensibilidade de saber que a educação é tudo e ela é capaz de desenvolver o nosso Estado em médio e longo prazo. Deputado, agora voltemos à questão que é da educação, mas dessas escolas que não estão habilitadas a concluir com a entrega do diploma aos seus estudantes universitários. A sessão especial está definida para as 9 horas da manhã desta sexta-feira e vai contar aí com a representação de inúmeros setores que fazem a educação pública e privada no Estado, não é? Perfeito. Nós temos a esperança que tenha a presença de todos esses agentes, né, que foram convidados, essas instituições que vão nos auxiliar e dar os caminhos para a solução. É muito importante que as pessoas que foram lesadas, que venham para cá dar o seu depoimento, né, venham municiados de documentos e que as propostas dos caminhos que irão ser percorridos vão ser apontados nessa sessão especial. Da sessão especial vai desencadear outras ações que vão no sentido de solucionar o problema desses alunos que foram lesados com a prática da oferta do ensino superior irregular, por instituições que algumas delas tenham credenciamento para atuar, mas não em Alagoas. Então não tem validade, às vezes tem credenciamento para atuar como presencial e oferece à distância. Enfim, de tudo a gente já ouviu. Então, que a gente precisa, a gente como deputado e nossos colegas, vamos, nessa sessão especial, funcionar como mediadores. Se houver a necessidade das prerrogativas da Assembleia para a formação investigatória, vai ser discutida na Comissão de Educação, com apoio da mesa e do plenário. Então, tudo vai iniciar a partir dessa sessão especial. Portanto, é importante a participação de todos, sobretudo das pessoas prejudicadas, né? E aberta ao público. Pois é. A Casa Legislativa, a Assembleia Tavares Basto, é aberta e nessa sessão especial as pessoas que foram lesadas terão vez e voz para relatar o sofrimento que foi causado, que passaram durante os anos que tiveram cursando e não tiveram o diploma em mãos para a realização dos seus sonhos. Deputado, eu agradeço. Estamos no final da nossa entrevista. Algumas considerações?
Agora, a importância, mais uma vez, da participação de todos aqueles que foram lesados e daqueles que possam dar a solução, né? Tem alguns movimentos que já estão atuando, como o movimento Diploma Legal, que tinha já uma atuação, que a gente convidou essas associações que já tinham sido formadas, alguns advogados que já fizeram algumas ações coletivas. Então, a gente espera a participação de todos os alunos que tiveram o seu sonho frustrado na próxima sexta-feira, dia 22, às 9 horas da manhã, aqui na Casa Tavares Bastos. Obrigada, então, deputado, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Gorete. Obrigada a você também por nos assistir e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente.